Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Você já passou pela BR-101, no alto do Morro do Boi, mas poucas pessoas percebem que ali existe uma comunidade tradicional, um quilombo. A comunidade quilombola do Morro do Boi, ela espera ainda por uma demarcação, embora já tenha sido reconhecida aí como um monumento histórico e onde vive uma comunidade afrodescendente. A gente esteve na comunidade do Morro do Boi fazendo uma matéria, você vai conhecer um pouquinho dessa localidade que às vezes a gente passa com pressa ali pela BR-101 e nem percebe um pouco da história do Brasil ali. Da BR-101, no meio das morrarias da Mata Atlântica, em Balneário Camboriú. Daqui se avista os luxuosos edifícios da praia mais movimentada de Santa Catarina. Embora estejam em área urbana, lutam para se manter em zona rural e pelo reconhecimento, cujo processo começou há 9 anos. As bonequinhas africanas Abayomis, que foram um resgate das tradições, são fontes de renda vendidas na lojinha da comunidade. E a matriarca do Quilombo conserva até hoje outra herança deixada pelos escravos, o benzimento. Dona Guida, de quem que a senhora herdou esse dom de benzer as pessoas? Meu avô era benzedor. Era benzedor? E passou para a senhora as orações. E para que serve esses benzimentos? Serve para tudo. Benzimento serve para tudo. A historiadora e bacharel em Direito, Ana Elisa Schlickman, é quem sempre traz as novidades para a comunidade sobre o processo de reconhecimento. Na próxima semana, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, deve fazer os levantamentos topográficos para a delimitação do território que vai ser regularizado. Já tem o seu laudo antropológico elaborado. Esse laudo é bastante minucioso também, toda a história, genealogia do quilombo, provas documentais da ligação dessa comunidade, dos moradores daqui, com a escravidão mesmo, né? Então se chegou a dados documentais que comprovam que eles são descendentes de negros africanos escravizados, né? Do que a gente chamava de escravos, né? Que são os africanos que vieram para cá nessa condição. Senão assim fica para os netos, para os bisnetos. E mantém a tradição também, né? Garantia das terras e não vender as terras nessa demarcação, né? É interessante também, visto que aqui está no meio de 2 grandes polos de turismo e as terras são muito valorizadas? Sim, é importante, porque a ideia nossa mesmo já não era vender, né? Agora os outros meus primos estão vendendo, a maioria aí já venderam tudo. Eu acho que a vantagem é brigar com os governantes, brigar pelos nossos direitos, porque só assim que a gente pode ter alguma coisa, né? De estar inserindo o jovem nessas questões todas, porque lutando mesmo, discutindo, que a gente pode ter uma visão diferente do que a gente quer. Uma outra comunidade quilombola também luta pelo reconhecimento. Em 2008, visitamos a Invernada dos Negros em Campos Novos, no oeste catarinense. Boa parte das terras havia sido vendida. Reconhecido como território quilombola, o processo se arrasta por 1 década, mas está perto do fim. Estão sendo feitas as indenizações de áreas ocupadas, desapropriações dos imóveis e titulação da comunidade. Para jovens quilombolas como Sayonara, o fim desses processos é importante para se obter uma série de direitos nessas comunidades tradicionais. Porque tem bastantes incentivos para jovens, tanto de comunidades quilombolas quanto indígenas, através de faculdades, cursos, vários pontos positivos que seriam bons para jovens de comunidades quilombolas ou remanescentes, entendeu? A questão da identificação, do reconhecimento deles como quilombolas é o acesso a uma série de políticas públicas do governo federal, numa tentativa de resgate dessa dívida que o Estado tem com esse segmento. Pois é, aqui no estúdio eu converso com o professor Ângelo Cristófoli, que é historiador e professor do curso de Direito da Univale em Balneário Camboriú,
que também está envolvido nesse processo aí de reconhecimento e da demarcação das terras do quilombo lá do Morro do Boi. Professor, seja bem-vindo aqui no painel Univale. Como é que está toda essa situação agora desse quilombo aqui tão próximo a nós, né? Certo. E tão próximo a uma região turística, né, professor? Esse que é o maior problema de tudo, né, professor? Olá a todos, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto. Primeiro eu gostaria de dizer que chama atenção essa condição de um quilombolas numa área tão próxima a nós. A gente tem a ideia de que as coisas são sempre lá no interior, né? Distante de tudo em áreas de difícil acesso. Temos que ter em mente, então, a evolução histórica desde lá do 1850, quando o proprietário daquelas terras mantinha no local algumas famílias desenvolvendo as atividades agrícolas, é que nasce esse contexto, então, histórico, né? Da presença dos descendentes de quilombolas ou que mantém identidade quilombola nessa região. Nós não tivemos aqui caracteristicamente o quilombo naquele sentido de senzala, né, de negros escravizados ali no Morro do Boi. Claro que Camboriú, Porto Belo, toda a região teve. Guardadas essas condições, então, o que mais chama a atenção das pessoas é saber que existe esse contexto quilombola praticamente numa área urbana, né? É o Morro do Boi, não é uma área tão densamente habitada, povoada, mas é considerada área urbana. Uhum. Agora, professor, há uma luta bastante grande, uma disputa de terra. Sim. Aí nesse território também entre famílias, né? Isso cria um entrave nessa situação, professor? Bem, se tradicionalmente o problema das terras é sempre com os vizinhos, né? Com os lindeiros da propriedade, nesse caso, juridicamente não existe esse problema com o pessoal do Morro do Boi, com a comunidade quilombola do Morro do Boi, porque tradicionalmente as famílias lá estabelecidas têm um registro de regularização fundiária do IRASC, antigo Instituto de Terras de Santa Catarina da década de 70, em que essas terras estavam colocadas nesse contexto familiar. Portanto, com os vizinhos, não existe esse problema que normalmente nas demarcações, no reconhecimento, demanda muito tempo, muito dinheiro e acaba indo para a justiça. Então, eles não têm o problema externo, eles têm um problema interno, que é vamos dizer assim, um desinteresse do grupo como um todo em transformar-se em quilombolas. Nem todos os atuais descendentes, né, da família Leodoro e Siqueira têm esse interesse. É mais da família Leodoro, enquanto que a família Siqueira já de antemão disse, não temos esse interesse. Tanto é que boa parte das terras desta família já estão todas vendidas para terceiros. Então, esse é o problema maior, é interno e não externo. Não externo. Não. Agora, professor, como é que o INCRA já agiu nessa região? Bem, a lógica do processo é a comunidade se organiza, constitui uma associação, CNPJ, todo esse procedimento, né, registro em cartório, isso tudo eles já fizeram, e faz um pedido declarando o autorreconhecimento, que aí entra o contexto antropológico, né, previsto em lei. Boa parte das vezes, para as comunidades quilombolas, a forma de se identificar não está naquele contexto que nós normalmente usamos, né? A gente fala de documentação, eles falam de, por exemplo, sentimento, uso de terras, né? Tradições. Então, nesta autoidentificação, que é um procedimento padrão para o reconhecimento das terras, eles fizeram a associação, fizeram esse pedido, e a Fundação Palmares, então, já fez o reconhecimento. Bom, esta também é uma das primeiras etapas para o processo se desenvolver. Claro que hoje, 8, 10 anos depois, outras etapas estão acontecendo, né? Mas inicialmente, então, constituiu essa associação. A comunidade que participou da associação autodeclarou-se descendente, né, de quilombolas, e feito isso, então, em Brasília é feito um pedido formal que desencadeia todo o processo. Uhum. Aqui próximo nós também temos a comunidade do Valongo, lá em Porto Belo. Porto Belo, isso. Mas o que se percebe é que a cidade está chegando próxima também ao Valongo, né? Como é que o senhor tem conhecimento desse quilombo? Como eu disse no início da nossa conversa, a tradição diz, a nosso imaginário diz que comunidades quilombolas ou de antigos quilombos estão sempre localizados distantes das cidades, né? Difícil acesso, morrarias. Esse é o caso do Sertão do Valongo, ele é bem mais distante da área urbana, da BR-101, acho que dá lá uns 20 quilômetros,
E por motivos vários, eles se mantiveram isolados, eu diria assim, né? Eles, rejeitando as formas tradicionais de acesso com as comunidades, os próprios serviços públicos e tal. Mas, por outro lado, eles não têm, eu diria assim, eu vou usar esse contexto, eles não têm esse interesse em ir em direção a um processo de reconhecimento quilombola. Até onde eu saiba, eles não têm. Os quilombolas do Morro do Boi, eu diria que por outros motivos é que fizeram essa escolha deliberada, né? Até para proteger a terra, né? Isso, esse é o principal, né? Uma área super valorizada como Balneário Camboriú, né? Uma área ainda de mata. Eu diria que 70% da área que está em demarcação como território quilombola ainda é de mata, claro que não é mais primária, já foi várias vezes explorado. Só para lembrar, historicamente, quando a BR-101 foi construída na década de 70, eles viviam praticamente da agricultura de subsistência. A BR-101 é que vai, em parte, destruir esse modelo, e aí eles têm que virar empregados urbanos, que é um contexto atual, né, de perdas. Então, o que a maioria faz, camareira de hotel, né? Isso, assalariados, né? E que abandonam o bairro de manhã, pegam um ônibus, vêm para a cidade, trabalham o dia inteiro, como qualquer outro empregado de qualquer outro setor da cidade, bairro, né? É mais um. E, infelizmente, as perdas culturais aí foram grandes. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o professor Ângelo a respeito dessa situação do quilombo. O professor falou aí de perdas, né, culturais bastante significativas. A gente viu aí que um projeto aí está resgatando também as abaiomis, e também daqui a pouco a gente vai ver aí um pouquinho de um livro que a Sayonara, que você viu aqui nessa matéria, escreveu, e que isso pode fortalecer também um pouco mais essa tradição aí do quilombo do Morro do Boi. É um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje são os quilombolas. A gente está falando aqui do quilombo do Morro do Boi, que fica no topo lá do Morro do Boi, próximo à BR-101. E o nosso convidado é o professor Ângelo, que é historiador, antropólogo e também professor do curso de Direito da Univale em Balneário Camboriú, que trabalha com os quilombolas lá do Morro do Boi e inclusive tem um projeto de extensão com eles aí para fortalecer aí esse reconhecimento e essa identificação de quilombo. Professor, o senhor trouxe aqui um dossiê, na realidade, do quilombo, né? Do Morro do Boi, né? Isso. O que consta aí, professor? Bom, esse o nome correto seria o laudo antropológico, que, como disse a Ana na entrevista anterior, nesse mesmo programa aqui colocado, é muito complexo. Aqui você tem documentos desde 1850, do registro de terras, do registro de escravos de um cidadão de Porto Belo, que mantinha como parte da sua propriedade no Morro do Boi algumas famílias lá trabalhando. Ao passar dos anos, após a morte, a família doou as terras para essa família Leodoro e Siqueira, que não necessariamente tinham esse nome há 100 anos atrás ou mais, e eles herdaram, então, naturalmente. Por isso que eu fiz questão de dizer antes que não é tradicionalmente um quilombo, naquele sentido de negros fugidos, né? Mas sim decorrentes da escravidão, daí está no contexto da identidade quilombola, né? Que é hoje reconhecido em lei a questão da identidade. Então, mais do que a documentação jurídica que possa fazer esse contexto, tem a questão de identificar-se, autodeclarar-se como. Então, esse contexto histórico todo está descrito aqui, com todos os registros que você possa imaginar, todos os registros em cartório, compras e vendas de terra, processos de uso capião que já aconteceram lá em cima, né? A questão da BR-101, que é muito complexa, as perdas financeiras, culturais, a perda de vidas, inclusive, né, da comunidade quilombola, decorrentes da BR-101. Na verdade, boa parte também fica na faixa de domínio do DENIT, né? Isso. Eles, por exemplo, abandonaram a agricultura. Para os que me ouvem que não sabem, a BR-101 foi efetivada em 1970, antes ela começou, né, mas a primeira BR-101, e depois agora, há 10 anos atrás, com a duplicação. Ainda na década de 70, eles perderam, quando a BR-101, além de atropelar e matá-los, proibiu o acesso tanto à parte do terreno situado hoje à esquerda da BR, no lado da praia, quanto o acesso à praia. Eles também eram pescadores e viviam em conexão com a pesca.
Então, aí começam as perdas econômicas que depois vão se transformar em perdas culturais. Eles perderam a identidade da agricultura de subsistência, eles perderam a fabrico de farinha. A BR-101 destruiu um riachinho que eles tinham que movimentava o engenho de farinha. Então, isso tudo está na conexão da BR-101. Só para lembrar quem é do Balneário Camboriú, eu moro há 30, eu vou para 31 anos em Balneário. Naquela época em que a pedreira lá sobre o morro explodia diariamente 15, 20 cargas de dinamite, bom, então se coloque você na sua casa a 300, 500 metros de uma explosão de carga de dinamite todos os dias. Bom, eu poderia discutir aqui perdas, não na questão jurídica, né, nem financeira, mas, por exemplo, na desestruturação da comunidade toda, no contexto todo. Isso tudo está colocado lá na condição da Associação Quilombola do Morro do Boi. Por isso o projeto de extensão, Almeria. Eu entendo que a médio, a longo prazo, nós temos muita coisa para colaborar na melhora do entendimento histórico deles, né? Para que depois, numa visão antropológica, como ele disse antes em off, nós possamos atuar. Porque antropologicamente nós só podemos atuar caso eles peçam a nossa ajuda ou eles digam, gostaríamos de fazer tal coisa. Uhum. A gente sempre, em nome do conforto da maioria, mas sempre essas comunidades tradicionais, elas perdem muito com isso, né? Sim. Porque a gente vê a questão lá dos índios do Morro dos Cavalos, né? Ali da Cambirela, que tiveram que sair para outras terras, então isso é bastante complicado, né, professor? Sim. Agora, a Sayonara Siqueira, que a gente viu na reportagem, sim, ela escreveu um livro aí, Crescendo na Comunidade do Morro do Boi, né? Isso é interessante porque realmente fortalece essa questão do resgate, né? A gente tem uma entrevista com ela que ela concedeu aí para o Olhares Universitários, aqui, que é um programa também feito pelos acadêmicos da TV Univale. O legado das memórias de vó para a neta. Foi a partir disso que Sayonara, uma jovem moradora da comunidade quilombola Morro do Boi, escreveu seu primeiro livro, contando sobre o dia a dia na comunidade, assim como algumas histórias da vida de sua avó. A obra foi lançada na última feira Eco Solidária, que aconteceu na Univale, campus Itajaí. Então, surgiu através de um casal de espanhóis, que estavam visitando a comunidade através de um intercâmbio, e através da Idalina, que hoje já não está mais presente aqui com a gente, que decidiram que eu deveria escrever tudo o que acontecia na comunidade, o que já aconteceu e as ações e atividades que a gente fazia ali. Então, o livro trata de como meus avós, né, se conheceram, que eles já moravam na comunidade quilombola, conta da questão da família, tem pessoas que não se aceitam, quilombolas, negras também, e das atividades que a gente promove, tipo maracatu, oficinas de artesanato, festas como feijoadas que a gente promove, pasteladas, entre outras coisas. Para mim, assim, agregou muito, porque quando eu era pequena, eu mesma realmente não me aceitava. Porque as pessoas falavam tal, mas tu pensa que tudo que remete a negro, quilombola, é algo ruim. Então isso serviu de uma forma para mim reconhecer e acabar aceitando realmente o que eu sou e o que a comunidade apresenta para mim. Eu acabei aprendendo mais sobre essa questão dos valores da família, assim, da dificuldade que minha avó teve antigamente para criar as famílias e tudo. E agregou a questão de guardar como memória, né, para não acabar se perdendo, assim. E as pessoas entendam realmente o que é um quilombo, como que é formado. Muitas pessoas não sabem nem que existe uma comunidade quilombola em Balneário Camboriú, então é mais para as pessoas conhecerem e visitarem e também respeitarem mais sobre a cultura. A princípio, assim, o obstáculo foi, por exemplo, ir até onde minha avó nasceu, assim, para conhecer exatamente a história. Porque na questão de ortografia eu não tive tanta dificuldade, porque eu tive um professor que estava me auxiliando tudo, então foi mais da questão de pesquisa, de conhecer assim, os locais. No começo as pessoas perguntaram porque só tinha, no começo quando eu comecei a escrever, só 10 anos. Assim, o pessoal não levava muito assim, tipo, diziam que eu não comprar, eu não querer ler tudo. Só que até eu, quando era mais nova, não ligava muito, escrevia só para escrever realmente, assim, não tinha intuito. E hoje, realmente, assim, as pessoas têm mais interesse, assim, realmente, porque por conta de ter saído mesmo. Para mim é uma forma de orgulho, assim, da minha comunidade e da família, assim, para estar mostrando para as pessoas como a gente vive. Antigamente, assim, a dificuldade da minha avó de criar, tipo, 10 filhos, não ter energia. Então, tipo, mostrar, assim, para as pessoas realmente as dificuldades e os benefícios que a comunidade traz, assim. Tem
muitos benefícios que ela acaba retornando, assim. E tem muita gente da comunidade realmente que acaba não se aceitando nem negro e nem quilombola. Então é uma forma de demonstrar para eles que realmente, assim, é benefício. Professor, o que isso representa? Assim, essa liderança jovem certo. No quilombo do Morro do Boi, isso pode fortalecer, isso pode dar uma nova guinada aí nessa questão do reconhecimento, na aceitação deles também? Como eu disse antes, no contexto das perdas, não só financeiras, econômicas, mas, por exemplo, culturais, a desagregação dos núcleos familiares foi muito forte, né, nesses 30, 40 anos últimos. E aí o livro, por exemplo, vem negar esta condição ou reforçar uma condição de reconstrução da identidade. Então, qualquer ação, e o projeto de extensão está nesse contexto, qualquer ação que nós façamos que venha a reforçar a questão da identidade do grupo, seja financeira, econômica, cultural, né? Nesse caso, o resgate de condições de convivência lá na comunidade são importantes. Hoje, o que mais falta à comunidade quilombola são elementos de identidade. Quando eu falo aqui elementos de identidade, eles se reconhecem pelo sobrenome da família, mas, por exemplo, poucos deles se reconhecem como descendentes de quilombolas. E isso é fácil de entender. A nossa sociedade não aceita isso, né? Nós negamos essa condição, nós desprezamos essa condição. Para eles é a mesma situação. Então, qualquer ação, o livro da Sayonara é bem-vinda e é positiva no resgate, na recuperação desses valores. Alguns eles já tinham, outros eles jamais conheceram. Como eu disse, não são descendentes de escravos diretamente numa questão do quilombo, então não precisam ter esse trauma, mas a identidade decorrente disso eles têm. Nós enquanto instituição, temos, eu diria que a obrigação de reforçar esses valores identitários, né? E dar a eles uma carga positiva para esse contexto, porque é muito negativa. Né? É diferente da questão do Calunga lá em Goiás, né? Assim, porque realmente, né, uma comunidade fica muito próxima aos centros urbanos, então é bastante diferente esse contexto. Eu diria que quanto mais isolado, agora positivamente falando, quanto mais isolado, por mais tempo e melhor se mantiveram as tradições, sejam elas quais forem, né? Por exemplo, falar o português de uma maneira incorreta, mas dentro daquele contexto cultural. Tem essa tradição em alguns grupos. Então, talvez o Sertão do Valongo tenha certas tradições mantidas com mais intensidade pelo isolamento, né? Nesse aspecto, perdeu-se muito mais esse contexto no balneário, no Morro do Boi, em decorrência desse livre trânsito, vamos dizer assim, que a BR-101 permite, né? E você tem hoje, nós falamos rapidamente sobre isso, nós temos hoje um sem número de moradores da localidade, lá no Morro do Boi, que não tem nenhuma ligação com o contexto cultural dos quilombolas. Por quê? Decorrente da necessidade econômica, as famílias foram revendendo terras, mesmo que de maneira não tão formal, eu vou usar esse termo, né? Que agora com o reconhecimento quilombola vão necessitar desse reconhecimento, formalizar compra e venda na prefeitura, pagamento de impostos, registro em cartório. Então, todo esse contexto não tão oficial levou à perda que é o que mais me interessa, né? Dos valores das identidades culturais que eles tinham no passado. Agora, professor, que benefícios eles podem ter sendo incluído o quilombo como zona rural? A gente viu aí que falamos lá com o filho da matriarca, ele falou que a conta de luz, por exemplo, deles vem em torno de R$500 e pode ter uma tarifa mais facilitada, é isso? As políticas de inclusão social, várias políticas, né, decorrentes da Constituição de 1988 e implementadas aí no governo Lula, principalmente para cá, né, das minorias, sejam elas LGTB, sejam quais forem as minorias, né, nesse caso especificamente para quilombolas é muito positiva. São muitos os programas, né, de capacitação, formação, eu diria assim, de inclusão, eu vou generalizar, compra da casa, arruamento. Hoje, por exemplo, eles não têm água tratada lá no Morro do Boi. Né? Para você ter uma ideia, é um chá que eles tomam todos os dias. Bom, eu estou falando de investimentos públicos na esfera federal que poderiam atender aos quilombolas pela questão de serem quilombolas reconhecidos. Então, fugiria desse contexto da necessidade de
ganho político que eles não têm, de uma força política e econômica que eles não têm, né? Hoje a demanda junto à prefeitura é de um grupo de famílias no morro que não tem nenhum argumento maior, mais intenso que poderia gerar um atendimento dessas demandas. Então, o reconhecimento das terras quilombolas, além da segurança jurídica para as terras, elas se tornam coletivas, não mais propriedade individual, né? Lá eles vivem essa condição, numa tradição familiar, então todo esse contexto jurídico está bem resolvido. Mas faria a manutenção a longo prazo para que o grupo se reforçasse. Então, tu disseste antes da questão dos adolescentes e crianças, né? É sobre eles que nós temos que atuar principalmente. Por quê? Eles serão o futuro daquela realidade. Não desprezando os adultos e idosos hoje, né? Mas a médio e longo prazo, quem tem que assumir essa condição são eles. Então, se eles levarem adiante o reconhecimento das terras, e acho que isso é pacífico, a questão é burocrática mais, é a demora do INCRA e dos órgãos federais em conseguir atendê-los, mas não é jurídica, né? A jurídica pode vir depois, então, internamente, como nós falamos anteriormente, quando entre os familiares, eles vão ter que colocar em dia, né, essas vendas extraoficiais. Né? Isso também. Então, para finalizar a sua pergunta, o reconhecimento trará, sim, muitas vantagens, né, na esfera federal, de programas que praticamente atendem exclusivamente esses grupos dentro da sociedade brasileira menos atendidos ao longo dos séculos, né? Nesse caso, as comunidades quilombolas. Que o Brasil tem uma dívida na realidade. Temos uma dívida histórica. Eu diria que o meu contexto de atuação no projeto de extensão está nesse contexto, né? Não é só questão jurídica, mas a dignidade humana tem que ser resgatada, né? Os direitos básicos da pessoa humana precisam ser resgatados. E quando eu digo básico, por exemplo, temos que brigar para que se instale água encanada lá com tratamento lá em cima. Não tem hoje. Estamos no Balneário Camboriú, um dos municípios mais ricos do estado, do sul do Brasil, e nós temos comunidades ainda sem água encanada. Tá certo, professor. Muito obrigado. Água tratada. Água tratada, né? Isso. Obrigado, professor. A gente espera que o projeto de extensão continue lá, né? Porque foi todo através desses projetos aí, do curso de Direito e tudo mais, que realmente a comunidade começou a aparecer aí para a sociedade, né? A própria Ana, né, a nossa ex-aluna lá, o TCC dela foi sobre a comunidade do Morro do Boi, e tem toda essa condição decorrente daquele interesse colocado há 10 anos, eu acredito que ela desde há 10 anos atrás ela está lá. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.